Eu preciso de ensino superior para ensinar os meus filhos em casa? Uma das consequências da escolarização mental é a usurpação do conhecimento, tornando propriedade de instituições organizadas de educação. O diploma se torna o aval, selo verificado e autoritativo que permitirá que você exerça o ensino do conhecimento que aprendeu em tais instituições. Fora das paredes da escola, cursos reconhecidos e universidades, não é possível existir educação. E se você não passou por lá e não recebeu a unção do ensino, você simplesmente não pode ensinar. Eu só posso ensinar a uma criança os fonemas, grafemas, verbos, sinônimos, conjugações, se eu tiver um papel assinado dizendo que eu estou apta. Essa é a mentalidade escolarizada. Vamos colocar os pingos nos is. Para que serve um curso superior? Para que serve um diploma? Bem, um curso superior serve para aquele que quer se profissionalizar em níveis superiores em relação ao indivíduo comum. O próprio nome já diz que é superior. É um curso para a elite de profissionais. A questão é, o conhecimento só existe em tais cursos? Não. Como eu já disse em aulas anteriores, o conhecimento está nos livros, está em fontes para além de organizações educacionais, como a universidade, por exemplo. Está registrado em locais que podem ser acessados sem um cadastro numa instituição educacional, pois ainda hoje, graças a Deus, temos livre acesso ao conhecimento, independente de quem somos ou de onde estamos. Um autor lido e debatido em sala de aula pode ser lido e debatido fora dela. Um fato ensinado em sala de aula pode ser aprendido fora dela. Resumidamente, o conhecimento não existe somente dentro da universidade. Ele não se limita a um ambiente meramente universitário e jamais poderá ser, pois o conhecimento antecede a própria universidade ou escola. A universidade precisa do conhecimento, mas o conhecimento não precisa da universidade. Então, se eu tenho fontes para aprender o que eu preciso ensinar, logo eu tenho meios para aprender e ensinar. O que é um diploma afinal? Bem, é um papel assinado provando, ou pelo menos dizem que comprova, né? Que você frequentou, participou, cumpriu uma grade e foi aprovado. E, portanto, está apto para exercer um cargo que exige tais competências que tal papel assegura que você tem. O diploma serve basicamente para o RH saber que você pode ser contratado e que não admitirá um novo funcionário na tentativa e erro. Imagine que exista uma farmácia que precise de um farmacêutico. O RH recebe várias pessoas e duas delas se interessam pelo cargo de farmacêutico. Lucas e João disputam pelo cargo, pois almejam muito tal posição e salário. Ambos falam que gostam da área e sabem trabalhar com isso. Como que o RH saberá que tais pessoas não vão matar um cliente envenenado vendendo um remédio errado? Ora, se ele tem um papel assinado por uma instituição universitária dizendo que ele está apto para o cargo, logo vai ser filtrado com maior possibilidade de aprovação. Eles simplesmente confiarão que ele passou por uma universidade de farmácia, assistiu às aulas, fez as provas e passou. Portanto, ele sabe o que está fazendo. É para isso que o diploma serve, para as pessoas facilitarem a vida do RH. Universidades formam uma elite profissional para o mercado de trabalho. Agora eu te pergunto, seus filhos estão contratando uma professora? Eles têm um RH para filtrar quem lhe dará aulas? Ah, mamãe? Será que ela vai me ensinar esse direito? Quem me garante que ela não vai me ensinar que evoluímos de uma ameba? Será que eu posso confiar nela? Sei não, viu? Prefiro alguém que tenha um diploma para me passar mais, sabe, segurança. Bem, os meus filhos não estão contratando, os seus estão? O que os nossos filhos precisam é ser ensinados a viver. E nós podemos fazer isso, mesmo sem nunca ter colocado os pés numa universidade. E um papel assinado não tem tanta utilidade nessa missão. Se nós temos acesso ao que precisamos aprender para ensinar, isso nos basta. Acesso ao conhecimento é o que mais temos nos nossos dias. Livros, vídeos, palestras, cursos, artigos na internet. Nunca tivemos tanto acesso quanto temos hoje. Se você aprende o que precisa ensinar, já tem tudo o que precisa. Você simplesmente não tem menos neurônios só porque não passou no Enem. Dizer que precisamos de um diploma para educar os nossos filhos é simplesmente subestimar a inteligência dos pais. Quando eu fico diante, de críticas vindas de intelectuais da área da educação, eu fico, como assim eu só vou entender o que é um verbo se eu aprender com vocês?
Como assim eu só saberei ensinar o que eu aprendi se eu tiver um papel assinado por vocês? Antes de vocês existirem, ninguém sabia de nada e ninguém ensinava nada? Isso é simplesmente o cúmulo da insanidade, gente. Sem contar que nem é necessário um curso de pedagogia para ensinar uma criança. E um parêntese, tá bom? Aqui nós estamos falando de necessidade, não de utilidade. Tem utilidade? Pode até ter, muito embora eu veja que não tenha muita utilidade. Mas assim, não é que estamos falando contra, nós estamos falando da necessidade, de algo que é essencial. Se caso você não tiver aquilo, não dá. É isso que eu tô falando aqui. Qualquer mãe simples que souber o básico de educação infantil e dominar as ferramentas corretas de ensino e aprendizagem pode educar bem uma criança e às vezes até melhor que uma professora formada, simplesmente porque não é o excesso de informação que torna a educação eficaz, mas a forma certa em que as informações corretas são aplicadas. Não aprenderemos tudo sobre o assunto. Aprenderemos o suficiente para o que for necessário. Na educação clássica, por exemplo, nosso papel como professora ativa é somente enquanto ensinamos nossos filhos a aprenderem, como eu deixei claro na segunda aula do módulo 1. Nós, pais, não substituiremos os professores, nós os ensinaremos a andarem com as próprias pernas. Me lembro agora de ter assistido uma entrevista com uma mãe homeschooler que educou todos os filhos em casa há muitos anos atrás. Um dos filhos dela foi professor universitário, ou lá nos Estados Unidos, e hoje eles abriram uma instituição para ensinar educação clássica para as famílias homeschoolers. Eu quero, Nicolas, se apresenta pra gente então, pro nosso público aí. Certo, ótimo. Sou Nicolas Ellis, Dr. Nicolas Ellis. Eu cresci aqui em Roraima, fui criado no norte, em Roraima, mas aí saí, me formei em estudos clássicos, estudos de línguas. E aí continuei, fiz o PhD no Oxford, o mestrado e PhD no Oxford, depois no Cambridge. Comecei a ensinar lá no Oxford, e aí minha mãe me ligou falando, Nick, por que não volte para o Brasil? Com certeza. Sim. Só para dar um exemplo, nós temos 5 filhos. Nicholas é doutor em Novo Testamento e Teologia, estudos clássicos, estudos religiosos. Ok. O Brent, no segundo, é engenheiro. O terceiro totalmente já áreas diferentes. Meu gêmeo, né? Sim. Completamente diferente. E o Ian é médico. O quarto filho é tenor de ópera. E a minha caçula, a única filha, ela está recebendo o mestrado em aconselhamento agora. Que bacana. Então, cada um poderia entrar na área deles. E eu vejo que uma chave de homeschooling é que você não preocupa tanto em compartilhar o conteúdo de tudo. Sim. Você investe na vida de criar o gostar de estudar. Ok. Ou como estudar. Uhum. E uma vez que uma criança sabe como estudar, como investir sua vida nos estudos, não tem fim. Eu acredito que muitos pais acreditaram numa mentira que não tem capacidade. Uhum. E aceitaram a palavra que tem que ter profissionais que foram preparados para ensinar meus filhos. Eu não acredito nisso mais. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha uma insegurança. Eu nunca pensei em educar meus filhos. Mas quando eu comecei, eu não tinha PhD. Não tinha, nem sei como falar ainda. Mas eu percebi que eu tinha habilidade de comunicar para meu filho de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, sobre números, sobre cores, sobre conceitos, sobre valores, sobre moralidade, sobre a Bíblia. E eu tinha interesse pessoal, porque eu queria o melhor para o meu filho. Ok. E então eu cresci junto com os filhos. E foi interessante, porque os pais sempre falam, mas quando seu filho chegar na idade de química, o que você vai fazer? Quando o seu filho aprender a ler, ele já começa a estudar por si mesmo. E eu me tornei mais uma encorajadora
do que uma professora. Porque eles se tornaram seus próprios professores, lendo, estudando, interagindo com as matérias. Fazendo prova, fazendo tudo. Sim, e eu fiquei aí atrás, faça seu trabalho. Foi encorajando, foi Sim. dando ânimos. Encorajando com chinelo, de vez em quando. A vara ajuda a encorajar também, a gente sabe exatamente. disso, né? Sinalizando que ela era e continuava sendo uma dona de casa simples, mesmo após ter formado os eruditos em casa. Não precisamos aprender tudo sobre tudo. Precisamos tão somente aprender a ensinar a aprender. Eu ensino meu filho a aprender. No módulo 5, daremos uma introdução à educação clássica e eu lhe mostrarei as famosas ferramentas de aprendizagem, a saber, o trivium, para que possa descansar na paz de ser e continuar sendo uma simples mãe, mesmo sem diploma, mas que dará conta do recado, porque aprendeu o que precisou, não o que o mercado exigiu. Então, mais uma falácia desmentida. Você não precisa de ensino superior para educar em casa, muito menos de um diploma. Isso não é exigido nem na legislação do nosso próprio país, muito embora esse seja um risco que nós corremos na regulamentação do homeschooling no Brasil. E é justamente por isso que eu não vejo muitos benefícios no fato do Estado querer regular a educação em casa. São pessoas decidindo por algo que elas não entendem e regulando sobre algo que não lhes compete. Pode sim acontecer que, no processo de regulamentação, eles coloquem como exigência que os pais tenham ensino superior, justamente por causa da mentalidade escolarizada que os políticos têm. Assim como é em Portugal, onde o Estado até permite o homeschooling, mas você precisa de uma autorização estatal, onde, apesar de ensinar em casa, precisa matricular a criança na escola e ainda, um dos pais precisam ter um ensino superior, pois caso contrário, precisará contratar alguém que tenha para ensinar seus filhos em casa. É por absurdos assim que eu tenho receios da regulamentação aqui no Brasil. Não é tão difícil para o Estado criar regras injustas, não é mesmo? É isso que acontece quando pessoas que não entendem de educação querem legislar sobre educação. Concluindo, você precisa de conhecimento para passar adiante e o conhecimento não está preso a uma universidade. Você precisa aprender para ensinar, não precisa de um diploma. Aliás, você precisa aprender a coisa certa, não sobre tudo em todos os níveis. Aprender a coisa certa, na ordem certa e proporção certa e passar corretamente, com o melhor método adiante. É assim que a educação vai acontecer na sua casa. Não! Você absolutamente não precisa de um ensino superior e diploma para ensinar os seus filhos em casa.